E por incrível que pareça, Rambo 2, A Missão, completa 40 anos esse ano. Um clássico do cinema de ação que marcou uma época, mas o que você realmente sabe sobre ele. Neste vídeo vamos revelar 10 curiosidades que vão te surpreender. Prepare-se para descobrir segredos sobre o roteiro, sobre as filmagens, sobre o treino do Stallone para o papel e muito mais. Tudo isso logo após a abertura. E seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Luz Câmera Ação. E pois é, galera, impressionante, Rambo 2 completa 40 anos em 2025. E nada mais apropriado do que nós fazermos um vídeo contando histórias muito legais. Eu quero falar sobre a minha frase favorita do filme, curiosidades, o treinamento do Stallone, alterações no roteiro e muitas coisas muito legais que a gente vai falar aqui a respeito de Rambo 2. A Missão. Como eu sempre peço, antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no canal, clique no sininho para ativar as notificações, me conheça nas redes sociais, o link vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Não se esqueça de dar um hype se você tiver essa opção aí, e aqui embaixo na descrição também nós temos um link que vai te dar 30 dias grátis na Amazon Prime Video. Eu acho, galera, que não precisamos contar a história do segundo Rambo. O Rambo começa saindo da prisão porque o Coronel Trautmann vai tirá-lo de lá porque ele tem uma nova missão: descobrir se ainda existem sobreviventes, soldados sobreviventes do Vietnã até lá hoje presos. E a missão dele é somente fotografar esses soldados caso os encontre. E é claro que o Rambo vai encontrar prisioneiros americanos lá, mas você acha realmente que ele só vai tirar fotos, que ele não vai querer salvar essa galera? É o time dele, aliás. Tem uma história muito interessante sobre o roteiro desse filme que eu vou falar já já, mas a base do roteiro é essa: soldados americanos que ainda se encontram prisioneiros em cativeiro no Vietnã. E o lance é o seguinte: até a filmagem de Rambo 2, existiam mais ou menos 2.500 soldados americanos desaparecidos, que não eram dados como mortos. Ou seja, eles ainda estavam lá no Vietnã. Para vocês terem uma ideia, galera, o último soldado resgatado pelos Estados Unidos no Vietnã foi em 1979. E em várias entrevistas que ele deu, ele falava: eu não sou o último soldado resgatado do Vietnã. Tem muita gente ainda lá. Agora, você sabe quem escreveu o roteiro de Rambo 2? James Cameron. Isso mesmo, simplesmente um dos maiores diretores dos últimos 30, 40 anos. Claro que o roteiro foi muito mexido, o próprio Stallone mexeu demais. O próprio James Cameron já falou que quando ele assistiu o filme pela primeira vez, ele viu que muita coisa ali estava diferente do que ele escreveu. Mas a ideia, a base dos soldados que estavam no Vietnã se manteve. Mas, por exemplo, algumas mudanças que eu posso relatar para vocês agora é a seguinte. Por exemplo, no começo do filme, quando o Trautmann vai até o presídio para resgatar o Rambo, na versão do James Cameron, o Trautmann vai até um hospital psiquiátrico, porque o Rambo estaria internado lá. Agora, a mudança que eu acho mais interessante, galera, e que o Stallone quis cortar, e eu acredito até que faça sentido, é que é o seguinte: na versão do James Cameron, o Rambo teria um parceiro de guerra que ajudaria ele lá no Vietnã. Inclusive, o ator mais cotado para isso era o John Travolta, que inclusive já tinha trabalhado com o Stallone, porque o Stallone que dirigiu Os Embalos de Sábado à Noite continuou. Enfim, mas isso quebrava um pouco da mística do Rambo de ser uma coisa meio lobo solitário. E mais ainda, esse personagem seria um personagem até como um alívio cômico. E eu acho realmente, pra gente que conhece o Rambo 2, até o Rambo 1, os filmes do Rambo em geral, não tem muito espaço para um alívio cômico, né? Sabe, um John Travolta engraçadinho ali no meio da selva, não sei, pra mim não faz muito sentido. Uma curiosidade muito interessante é sobre essa selva, galera, porque vocês podem achar que é no Vietnã. Óbvio que eles não filmaram no Vietnã. Mas a ideia da direção era filmar na Tailândia, só que eles tiveram vários problemas para filmar na Tailândia e não conseguiram ir para lá. Então, para onde eles foram? Para México, mais precisamente em Acapulco. Não foi só o Chaves que foi para Acapulco, o Rambo também foi. Inclusive falavam para eles: não tem como, porque só tem resort em Acapulco. Só que o diretor, o Jorge P. Cosmatos, fala: tem muito resort, tem muito hotel, mas atrás dos resorts tem uma floresta enorme que conseguimos usar para filmar completamente o filme. Uma das curiosidades que eu mais gosto, galera, é o seguinte: quem treinou o Sylvester Stallone para ficar com aquele shape seco, definido e fortão que ele tem? Porque ficou muito diferente, porque para quem viu o primeiro Rambo,
teve uma mudança absurda. E o responsável por esse shape foi o bodybuilder Mr. Olympia Franco Columbu, que inclusive já tinha treinado o Stallone para o Rocky 2, porque já existe uma mudança de corpo do Rocky 1 pro Rocky 2, que eu não acho que mudou tanta coisa, mas já deu uma melhorada. Agora, do Rambo 1 pro Rambo 2 é uma transformação absurda. Franco Columbu fez o Stallone assinar um contrato antes deles começarem a treinar que pedia duas coisas. A primeira era a seguinte: você não pode tomar nenhuma bombinha. Por quê? Porque faltam 8 semanas para nós começarmos as filmagens, porque o Franco Columbu treinou com o Stallone por 8 semanas. Porque, na verdade, o Stallone treinou por 8 meses, 4 horas por dia, mas não era só musculação. Era treinamento de arco e flecha, treinamento de guerrilha, treinamento com a SWAT, treinamentos de soldado. Mas, e ao mesmo tempo também treinava, mas com o Franco Columbu foram 8 semanas. Então, em primeiro lugar, ele proibiu o Stallone de tomar qualquer tipo de substância porque ele falou: esse tipo de remédio retém muito líquido e tira completa definição. O que eu não quero, eu quero você, e você mesmo quer o seu corpo bem definido. Então, se você tomar qualquer tipo de coisa, na hora que a gente começar a filmar, você não vai estar definido, não vai dar tempo de perder essa retidão, você vai gravar inchado, digamos assim. Então ele proibiu o Sylvester Stallone de tomar qualquer tipo de coisa. E a outra coisa foi que ele foi na geladeira do Stallone e começou: tira isso, tira isso. Tinha um chefe italiano que fazia várias comidas, ele falou: posso jogar fora? Joga fora, que ficou o Stallone e o chefe assim olhando, e ele deixou quase nada, coisa bem, sabe, bem sem gordura, carbo baixo, boa proteína, mas nada de comida engraçadinha, nada de docinho. Ele limpou por completo a dieta do Stallone e ele fez o Stallone assinar: você tem que fazer isso para te treinar, senão eu não te treino. Eu quero falar uma coisa aqui que eu amo nesses filmes dos anos 80, eu era criança, então eu ficava muito impressionado com algumas cenas, mas com algumas frases de efeito. Então, para começar mencionando o Coronel Trautmann, todo mundo sabe que o Trautmann, ele é um papel que seria o mentor do Rambo, beleza. Mas ele é o cara que também tá ali no filme para mostrar pro público o quanto o Rambo é badass. Desde o primeiro filme, vocês lembram quando tem uma briga do xerife e o xerife fala: você acha que o meu exército inteiro não vai ganhar do seu soldado? Ele falou: não se esqueça de uma coisa. Ele: do quê? De muitos sacos para mortos. Sabe essas frases? Muito, eu ficava assim, caraca! E é claro que o Coronel Trautmann tem algumas frases de efeito nesse filme também. Por exemplo, na cena de Murdoch abandona o Rambo no Vietnã, e aí vai ter uma briga do Trautmann contra o Murdoch, que eles falam mais ou menos assim. O Trautmann vira pro Murdoch e fala assim: você cometeu seu maior erro. Ah, é? Qual? Rambo. Isso é muito bom, cara. Você cometeu seu maior erro. Rambo é maravilhoso. Claro que um pouquinho mais pra frente vai ter uma cena onde o Rambo tá preso em cativeiro e ele pede pra falar pelo rádio com o Murdoch. E ele fala: Murdoch. Aí o Murdoch, cagado de medo, fala assim: oi, Rambo, como é que você tá? Diz aí sua localização pra gente te buscar. Mentira, o Murdoch tá cagado. Rambo, aqui é Murdoch. Que bom que esteja vivo. Onde você está? Tudo bem? Dê a sua posição que vamos buscá-lo. E ele fala: Murdoch. Não, e maravilhoso quando ele fala assim: Murdoch. Um raio. Tchum. Mano, muito, isso é ridiculão, mas pra uma criança era maravilhoso. Murdoch, você vai ver quando eu voltar. Murdoch. Você vai ver quando eu voltar. Tem uma frase muito boa do Trautmann que eu lembro, mas eu acho que é do filme 1. Agora eu tô na dúvida. É que... como é que era? Mais ou menos assim. Eu acho que era do 2, me corrijam. Que o Murdoch fala pro Trautmann: ah, mas o Rambo tá lá naquele inferno. Aí o Trautmann: não se esqueça. O que você chama de inferno, o Rambo chama de casa. Muito bom, muito bom. Agora, galera, eu quero falar uma coisa que eu acho muito louca, muito interessante, que a gente vê o poder do cinema, ainda mais numa época que não tínhamos redes sociais ou nada do tipo, mas mais do que isso, o poder do cinema quando grandioso, um filme que alcança o público gigantesco, como ele pode mexer com a percepção das pessoas. Olha que duas histórias muito loucas. Em uma entrevista, o presidente Ronald Reagan falou a seguinte pérola: eu assisti Rambo noite passada, e agora eu sei o que fazer em uma situação com reféns. Agora, essa daqui é muito louca, essa história. Vamos falar sobre David Morrell, o cara que escreveu o livro Rambo. Olha que bizarro.
Ele foi fazer uma noite de autógrafos em uma livraria, mas no ano 2000, 2000 e pouco. Só que, na Polônia, não falei. Só que a Polônia rolava uma ocupação da União Soviética até 1993. E ela, quando foi falar com Morell lá em 2012, contou, lá atrás, a União Soviética ocupava a Polônia. E nós não podíamos nem assistir aos filmes do Rambo, até porque, né, o Rambo lutava contra os soviéticos, então eram filmes proibidos. Só que eles conseguiam cópias piratas, contrabandeavam. Então o povo, os guerrilheiros que queriam lutar contra a União Soviética, todos assistiam a Rambo. E esse filme os motivava bastante. Inclusive, todos os guerrilheiros colocavam faixas na cabeça para lutar como se fossem o Rambo. E ela falando pro Morell que, de alguma forma, mesmo que indiretamente, o Rambo ajudou na desocupação das tropas soviéticas da Polônia. Olha que bizarro, na luta, como se o Rambo fosse um soldado que estava, mas não estava ali. Olha que louco. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Rambo 2. Eu quero falar pra vocês uma coisa, tá saindo alguns vídeos. Acredito que essa semana ainda, mais um vídeo da série, filme dos anos 80 que você amava, mas esqueceu. E o outro eu não vou falar não, que vocês vão gostar muito também. Mas muito obrigado mais uma vez por assistir a mais um vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.